A paz do Senhor. Vamos começar o segundo trimestre de 2019. Título da revista do segundo trimestre: O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Lição de número 1, datado do dia 7 de abril de 2019. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Texto áureo: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. Leitura diária, segunda-feira, Êxodo, capítulo 36, versículos do 1 ao 3. Executando com sabedoria o projeto de Deus. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada manhã oferta voluntária. Terça-feira, Hebreus capítulo 9, versículos do 1 ao 9. O sacrifício do tabernáculo tipifica um sacrifício perfeito de Cristo. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que enquanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quarta-feira, Êxodo capítulo 29, versículos do 43 ao 46. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Quinta-feira, 1 Reis, capítulo 6, versículos do 11 ao 13.
no templo de Salomão, Deus confirmou sua presença entre o povo. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Hebreus capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Deus, o edificador de sua casa. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Sábado, Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao 4. O tabernáculo eterno. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Leitura bíblica em classe. Êxodo, capítulo 25, versículos do 1 ao 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Comentário. Introdução. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Primeiro tópico: a parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo, capítulo 25,
versículos do 1 ao 7, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, por que construir um tabernáculo no deserto? Segundo ponto, a materialização da obra de Deus, Êxodo 25, versículos 1 e 2. E terceiro ponto, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber, Êxodo 25, versículo 2. Primeiro ponto, por que construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gunnar Wingre, que redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e apresentado no Seminário Teológico Sueco em Chicago, Estados Unidos, em 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo um modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingre, a razão principal de sua existência era a de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Segundo ponto, a materialização da obra de Deus, Êxodo 25, versículos 1 e 2. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus, através de ofertas alçadas e voluntárias como o ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja, projeto de construções de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Terceiro ponto, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo 25, versículo 2. Primeira verdade, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecessem essa verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação. Segundo ponto, o ato de ofertar é voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Êxodo 35, versículo 29. Deus conhece cada um dos seus servos e servas, por isso, conhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, segundo Coríntios 8:3. Portanto, na Igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé.
Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte de Deus. Terceira verdade: fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Mateus, capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras que encheram os depósitos e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Êxodo 36, 5. Seja fiel ao Senhor. Segundo tópico: o tabernáculo foi um projeto de Deus, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto: Deus arquitetou o tabernáculo. Êxodo 25, versículo 8. Segundo ponto: o tabernáculo foi um projeto. Terceiro ponto: o plano térreo do tabernáculo. Êxodo 25, versículo 9. Após estudarmos a primeira seção dos versículos de 1 ao 7, que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas, agora nos deteremos nos versículos 8 e 9, pois estes revelam como Deus elaborou esse projeto. Primeiro ponto: Deus arquitetou o tabernáculo. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início, é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Por meio do legislador de Israel, o Senhor conduziu seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como a Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Êxodo 24, versículos do 9 ao 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Ali a glória do Senhor estava presente, e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24, versículos do 15 ao 17. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Por 40 dias e 40 noites Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Êxodo 24, versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria.
Segundo ponto, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada, recebendo instruções diretas de Deus. Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Efésios capítulo 1, versículos do 5 ao 10. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Terceiro ponto, o plano térreo do tabernáculo. Êxodo 25, versículo 9. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados aproximadamente, 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale de 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. Parte A. O pátio. Esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Êxodo capítulo 27, versículo 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Parte B. O altar dos holocaustos. No espaço externo dentro do átrio, desde a porta de entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas ofertas queimadas, e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Êxodo, capítulo 27, versículos do 1 ao 8. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E fará as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal, aos seus 4 cantos. E as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar,
quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Êxodo 38, versículos do 1 ao 6. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas aos 4 cantos seus. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, na sua cercadura debaixo, até ao meio dele. E fundiu 4 argolas a 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. Parte C. A pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Êxodo capítulo 30, versículos do 18 ao 21. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Êxodo 38, versículo 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Parte D. A tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Parte E. O lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, candelabro ou castiçal, de ouro com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro, era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas, que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se faziam intercessões pelo povo de Israel. Êxodo 30, versículos do 1 ao 6. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de cetim, o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados a farás, de ambas as bandas, e serão para os lugares dos varais, com que será levado. E os varais fará de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Êxodo 37, versículo do 25 ao 28. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura,
Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro, e a sua coberta e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. Parte F. O lugar santíssimo, Santo dos Santos. Por último, e de fato em primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília, chamada de Arca do Concerto. Números, capítulo 10, versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Ou arca do Êxodo 25, versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou também a arca da aliança, na qual se guardavam as tábuas da lei. Êxodo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Terceiro tópico: a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, que se divide em 2 pontos. Primeiro ponto, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Segundo ponto, a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Primeiro ponto, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nas lições seguintes veremos a importância simbólica do tabernáculo e seus adereços, utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, sua ordem e o significado de cada item na relação espiritual, tipológica com a Igreja de Cristo. Segundo ponto, a Igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a Igreja de Cristo, edificada para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é o edifício espiritual, construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus. 1 Coríntios,
capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. 1 Timóteo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Conclusão. Esta lição teve por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro. Colossenses capítulo 2, versículo 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Para refletir a respeito de tabernáculo, um lugar da habitação de Deus,